Como se desenrolou o contexto internacional no segundo trimestre? No segundo trimestre, o contexto internacional manteve-se bastante negativo, devido à manutenção do conflito na Ucrânia, à introdução de novos pacotes de sanções à Rússia e à elevada tensão geopolítica entre as principais potências mundiais. A ausência de progressos nestas frentes não possibilitou a reversão do aumento dos preços das commodities energéticas e alimentares nos mercados internacionais, que entre abril e junho mantiveram-se elevados. No entanto, o acordo internacional mediado pela ONU e pela Turquia para o escoamento dos cereais retidos na Ucrânia, que se encontra em vigor desde o início de agosto, e a deterioração das perspectivas de procura global permitiram que durante as últimas semanas o preço de algumas commodities tenha recuado para valores pré-guerra. A exceção foi o gás natural na Europa, que devido à maior dependência do fornecimento da Rússia e à incerteza quanto a um eventual corte de fornecimento, que acabou por acontecer já em inícios de setembro, tem visto o seu preço consistentemente a aumentar. Este contexto acelerou a propagação do choque inflacionista por toda a Europa, com a taxa de inflação no segundo trimestre a atingir os 8% no conjunto da zona euro. A resposta do Banco Central Europeu a esta dinâmica de preços surgiu tardiamente, já depois do encerramento do trimestre, em finais de julho, com a Presidente Christine Lagarde a anunciar uma subida de 50 pontos base nas taxas de juros de referência, a primeira em 11 anos e o dobro da magnitude do que havia sido previamente anunciado. O BCE deu assim início ao movimento de subida das taxas de juros, que se prolongará nos próximos meses, no sentido de abrandar o ritmo de subida dos preços, o que terá naturalmente repercussões negativas para as economias do bloco europeu, que começarão a ser mais visíveis nos próximos trimestres. De que forma estes desenvolvimentos afetaram a economia portuguesa? Tal como nas restantes economias europeias, o contexto internacional fomentou a escalada da inflação em Portugal, impulsionada pela subida acentuada dos preços de bens alimentares e energéticos, que no trimestre subiram respectivamente 11,9% e 29%. A tendência de rápida subida dos preços verificou-se de forma generalizada em praticamente todos os setores da economia, sendo mais evidente no preço dos bens do que no preço dos serviços. No entanto, o preço dos serviços relacionados com atividades turísticas registraram subidas drásticas no trimestre, cerca de 34% nos alojamentos e 56% nos transportes aéreos de passageiros. Por outro lado, a contínua erosão do poder de compra dos consumidores, provocado pela subida da inflação, e a perspectiva de subida dos custos de financiamento com o aumento das taxas de juros contribuíram para evidenciar alguns sinais de inversão de ciclo durante o segundo trimestre. Em concreto, embora a melhoria do contexto epidemiológico face ao mesmo trimestre do ano anterior tenha permitido um crescimento expressivo do PIB em termos homólogos, registrando um aumento de 7,1%, face ao trimestre anterior, a variação foi negligenciável. Também as despesas de consumo das famílias registraram uma subida pronunciada comparativamente com o mesmo trimestre do ano transato, de forma transversal aos grandes grupos de despesa. Contudo, esta dinâmica resultou maioritariamente da subida do nível de preços e de um efeito de base muito favorável, uma vez que o consumo privado se encontrava à data fortemente limitado pelas restrições em vigor e pelos receios da população. Removendo o efeito do aumento de preços e comparando com o trimestre anterior, o consumo privado recuou 0,3%, com as despesas em bens duradouros a recuarem de forma mais pronunciada. Outros sinais de possível inversão de ciclo encontram-se na evolução do investimento durante o trimestre, que recuou 4,4% face ao período anterior, penalizado pelo contexto de elevada incerteza, e na queda do valor acrescentado bruto do setor da construção, tanto em termos homólogos como em cadeia. Quais os destaques positivos do trimestre? Apesar da inflação galopante e dos primeiros sinais de inversão de ciclo, a atividade económica em Portugal manteve uma dinâmica forte durante o segundo trimestre, para o qual contribuiu decisivamente a recuperação pela procura externa, em particular do turismo internacional. Em concreto, o número de hóspedes não residentes nos alojamentos turísticos em Portugal mais do que quintuplicou relativamente ao segundo trimestre de 2021, registrando-se um aumento especialmente pronunciado dos hóspedes residentes nos Estados Unidos da América e no Brasil. Porém, apesar da recuperação fulgurante, este indicador manteve-se 7% abaixo do valor do mesmo trimestre de 2019. O contributo positivo da procura externa foi extensível ao comércio de bens, com as exportações de bens a contribuírem para o dinamismo da atividade económica ao apresentarem um crescimento de 5% face ao trimestre anterior e de 14,1% face ao período homólogo. Por outro lado, o setor industrial deu provas de resiliência, com o volume de produção industrial a crescer 2,7% face ao trimestre anterior, tendo registado apenas uma ligeira deterioração da carteira de encomendas, num contexto de elevada incerteza e de drástica subida dos custos de produção. Finalmente, os principais indicadores do mercado de trabalho continuaram a melhorar, com o emprego a subir 0,3% em cadeia e 1,8% relativamente ao período homólogo, atingindo o máximo histórico. Por sua vez, a taxa de desemprego manteve-se relativamente estável nos 6%, próxima do valor mais baixo dos últimos 20 anos.
como consequência do momento atual do mercado de trabalho, alguns setores têm sinalizado a crescente dificuldade em recrutar trabalhadores, o que constitui um dos principais fatores limitadores da atividade dos serviços e impulsiona o crescimento dos salários, em especial nos subsetores dos alojamentos, restauração e de consultoria e programação informática. O que esperar do resto do ano? A atividade económica deverá abrandar na segunda metade do presente ano devido à erosão provocada pela perda acumulada do poder de compra e ao aumento dos custos de financiamento de famílias e empresas, que tenderão a crescer ainda mais em resultado da previsível subida das taxas de juros na zona euro durante os próximos meses. Para o arrefecimento da economia portuguesa, contribuirá ainda o recente corte de fornecimento de gás natural da Rússia à União Europeia, que levará o preço do gás natural a atingir novos máximos, empurrará o conjunto da zona euro para uma recessão e manterá a inflação elevada por mais tempo. Não obstante, a tendência de forte crescimento do turismo internacional, espelhada no número máximo de hóspedes em Portugal atingido em julho, a manutenção de um forte efeito de base e a introdução de novos apoios governamentais destinados a famílias e empresas poderão compensar, total ou parcialmente, os anteriores efeitos recessivos. Desta forma, o conjunto do ano 2022 apresentará um crescimento do PIB e da inflação ímpar na história recente, com os efeitos negativos da inversão de ciclo a serem sentidos mais intensamente em 2023. Obrigado e até ao próximo Market Watch.